começamos aqui novamente pelos direitos e deveres, tá? Por incrível que pareça, ao contrário de que muita gente pensa, isso aqui despenca principalmente em prova oral, tá? Na prova oral, logicamente, na preambular também, segunda fase menos, tá? Menos. Normalmente, segunda fase são selecionados temas mais voltados à prática mesmo, tá? Ou alguns temas doutrinários. Aqui nós estamos falando, num primeiro momento, os direitos dos notários e registradores. Artigo 28. Os notários e oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições. O que significa independência? Nós podemos dar um exemplo aqui de ordem prática. É muito comum, dentro da atividade notarial e registral, alguns delegatários se posicionarem de uma maneira completamente subserviente ao posicionamento do judiciário. Ou seja, não se sentem encorajados a darem pareceres, a defenderem posicionamentos, a sustentarem posicionamentos jurídicos, e tudo aquilo que representa alguma dificuldade em termos interpretativos manda para o juiz corregedor. Se o juiz corregedor der um parecer, bem, se não der, eu particularmente faço parte de uma outra escola. Tá? A gente já estuda, tem formação, estou concluindo doutorado agora, então eu particularmente sustento as minhas opiniões, sustento os meus posicionamentos jurídicos, lógico que através de muito estudo, fundamentação, referência, mas eu não gosto muito de ficar mandando para o judiciário interpretar tudo aquilo que aparece na nossa prática. E qual é o fundamento, professor, que você tem para, já que o judiciário nos fiscaliza, é absolutamente prudente a gente perguntar tudo para eles. Só que aqui no artigo 28, nós estamos falando de independência no exercício de suas atribuições. Não há uma subordinação do delegatário ao judiciário. Tá? Há um respeito, sim, de caráter correcional, semelhante àquele que nós temos, por exemplo, uma fiscalização tributária, nós temos o respeito, mas não há subordinação do contribuinte, ao fisco. Nós temos uma relação aqui, temos uma cidadania a ser respeitada, e na nossa atividade essa independência é algo extremamente importante. Tá? Por vezes, nós verificamos posicionamentos divergentes entre a interpretação do judiciário e a interpretação dos delegatários. Tá? Então, desde que haja fundamentação, sustentação, nós podemos sim pleitear a modificação de entendimentos existentes no judiciário. É assim que funciona, o judiciário está aí para ser provocado. Então, vamos entender essa independência como um valor, como um princípio muito importante. Os notários e oficiais de registro têm direito à percepção dos emolumentos integrais. Isso aqui é uma falácia, no sentido de que emolumentos integrais não pode significar outra coisa a não ser um conceito que corresponde à integralidade dos emolumentos. Nós sabemos que diversos estados têm uma boa parcela dos emolumentos destinados a repasse para órgãos, ou para entes, instituições, que muitas vezes não guardam qualquer tipo de relação com a atividade notarial e registral. Uma delas, por exemplo, é a Procuradoria-Geral do Estado. Qual seria a justificativa para a Procuradoria-Geral do Estado receber um repasse incidente sobre os emolumentos? Então, nós precisaríamos convergir. Eu, particularmente, acho que Defensoria Pública não tem absolutamente nada a ver com a atividade extrajudicial. Nós temos também Ministério Público. Tá? O Ministério Público, nós poderíamos, assim, forçando um pouquinho a barra, entrarmos no caráter fiscalizatório, no poder de polícia, mas isso, logicamente, comprometendo sempre o que a lei diz, que os emolumentos são um direito, do notário e do registrador. Pelos atos praticados na sua serventia, só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Então, nós temos que ter em mente que não existe essa subordinação, a perda da delegação tem que ser antecedida de processo administrativo logicamente, resguardados os princípios do contraditório, da ampla defesa. Então, nós temos essa prerrogativa. Agora, aqui é que a porca entorta o rabo. São direitos do notário e do registrador, não pela dificuldade que a temática impõe dos direitos e deveres, mas ao volume. São vários.
e nós temos que criar uma estratégia de nos lembrarmos deles, ou pelo menos de boa parte deles. Direitos são dois, tá? O exercício de direito de opção nos casos de desmembramento ou desdobramento. Eu vejo um tanto de opiniões divergentes a respeito do que vem a ser desmembramento e desdobramento. Existe um posicionamento doutrinário bem consolidado que diz que o desmembramento ele tem uma diferença essencial em relação ao desdobramento, porque o desmembramento ele implica na criação de uma nova comarca. Então, uma serventia vai ser desmembrada quando parte dela vai compor uma nova comarca. E o desdobramento ele teria por característica aquela divisão de um cartório territorial de atribuições dentro da mesma comarca. Então, nessas situações, é um direito do notário e do registrador exercer a opção nos casos de desmembramento ou desdobramento. Nós já falamos nesse assunto em pontos anteriores, lembrando que hoje existe um posicionamento do CNJ no sentido de que, em havendo desmembramento ou desdobramento, além do exercício de opção, o titular teria o direito de manter a titularidade sobre essas serventias desmembradas ou desdobradas até a vacância do seu cartório. Isso é um elemento completamente novo, porque sempre vigorou a questão do exercício do direito de opção, e é o seguinte, divide imediatamente, é um ato administrativo, você só pode escolher com qual você quer ficar, que está sendo criada, com a remanescente. É possível também organizar associações ou sindicatos de classe. Nós temos um sistema hoje muito forte dentro do notariado, representado pelas associações. Então, nós temos em todas as especialidades associações. Eu desconheço uma associação específica para os cartórios, para os tabelionatos e registros de contratos marítimos. Mas nós temos uma associação para o tabelionato de notas, tá? Que é o Colégio Notarial do Brasil. Nós temos uma associação voltada para o Registro Civil de Pessoas Naturais, que é o ARPEN. Nós temos a NOREG, que compõe todos eles. Nós temos o CRI, que é voltado para o registro de imóveis. Nós temos o IRTDPJ, que é voltado ao registro de títulos e documentos e ao registro civil de pessoas jurídicas. E temos também o IEPTB, que representa o protesto. Então, vamos entender que essa organização de associações é algo extremamente importante. Os organizadores nacionais, as centrais que os antecederam, todas elas tiveram uma participação muito grande das associações. Tá? Sindicatos, nós temos sindicatos, tanto patronais quanto de trabalhadores, tá? O Sinoreg, né, que seria o sindicato dos cartórios, né, dos empregadores, e assim por diante. Em nem todos os estados a classe é organizada por sindicato. E existem algumas associações ainda paralelas. Tá? Nós temos situações extremamente complicadas em alguns estados, isso é uma peculiaridade, que muitas dessas associações são titularizadas, diríamos assim, ocupadas, ou às vezes por delegatários muito antigos, às vezes por interinos também, que até pouco tempo atrás ficavam muito tempo na condição. E nós tivemos estados, por exemplo, em que os novos delegatários ingressando por concurso não conseguiam se associar. Por quê? Porque os antigos vetavam essa associação. Criavam barreiras do tipo: você precisa estar 2 anos na atividade para poder se associar, precisa estar 2 anos para poder votar, e com isso gerou a criação de outras associações representativas da classe que concorrem com essas representações oficiais. Lembrando que no plano da associatividade nós não temos a unicidade associativa como se tem na unicidade sindical. Tá? Então, qual seria a mais conhecida delas, que é a que eu conheço pelo menos, se chama ATC, que é a Associação de Titulares de Cartórios. Vários estados, então,
tem a TC organizada, operante, e que muitas vezes atua em substituição a associações que, por algum motivo, não estão atuantes. Agora nós vamos, então, para os deveres dos notários e dos oficiais de registro. 1. Manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Então, nós estamos aqui diante do primeiro desafio que nós temos, que é especificamente a criação, de uma palavra-chave capaz de nos trazer a lembrança do que se trata isso. Então, nós temos aqui a questão da organização. A organização é o primeiro dos deveres dos notários. Como assim, professor, organização? Mantém em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros. Como não é tão simples assim nós decorarmos todos os deveres, se nós conseguirmos associá-los a uma palavra-chave, isso já vai trazendo uma certa facilidade. Mas não há nada que a repetição, a insistência e o exercício não possam nos auxiliar no sentido de melhorar nossa retenção. 2. Atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. Então, nós estamos falando aqui de elementos relacionados ao atendimento ao público, né? Atendimento ao público. Eficiência, ou seja, disponibilizar um atendimento célere, um atendimento de qualidade, né? E isso, logicamente, vai exigir do delegatário investimentos em qualificação, investimentos em recursos humanos, em selecionar bons profissionais, eliminando aqueles que efetivamente e às vezes surgem situações assim extremamente complicadas, sabe, de funcionários às vezes têm déficits cognitivos insuperáveis. Eu já tive, por exemplo, funcionários no meu cartório que não puderam ser aproveitados porque depois de 6 meses de treinamento eles não conseguiam distinguir um reconhecimento de firma por autenticidade ou por semelhança. Então, nós não temos, dentro da busca da eficiência, condições de trabalharmos com pessoas que não atendam os critérios mínimos de entendimento da atividade, de crescimento. Mas isso que eu acabei de mencionar é uma exceção. Eu, pelo menos assim, a maioria das pessoas que passaram pelo meu cartório sempre foram muito competentes, dedicadas, mesmo sem ter formação jurídica. Tá? Então, atender as partes com eficiência, urbanidade e presteza. 3. Atender prioritariamente requisições de papéis, documentos, informações ou providência que lhes foram solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Então, aqui nós estamos falando de uma finalidade, de uma teleologia contida no inciso 3. Esse atendimento prioritário a requisições, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas de direito público em juízo. Aqui no item 3, nós não estamos falando de um atendimento prioritário para qualquer tipo de requisição. O inciso 3 orienta o atendimento prioritário quando essas requisições forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas com um objetivo direto, que é a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. Então, por exemplo, uma requisição de uma certidão para defesa de uma pessoa em atendimento na Defensoria Pública não se encaixaria aqui no item 3, pela simples redação do inciso. 4. Manter em arquivo leis, regulamentos, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Aqui nós precisamos verificar uma coisa importante. Me parece que a palavra-chave aqui é arquivo. Arquivo, tá? Então, nós temos que ter em mente, tá, que existe uma exigência, uma obrigação, um dever
de notários e registradores, que é ter um arquivo com todas as normas, tá? Regulamentos, leis, resoluções, provimentos, regimentos, ordens de serviço e quaisquer outros atos que digam respeito à sua atividade. Aqui nós precisamos ficar muito atentos ao disciplinamento dos códigos de norma, porque hoje, por exemplo, eu acho um pouco desarrazoado esse item 4 ser exigido a manutenção no formato físico, tendo em vista o espaço que ocupa, tendo em vista a obsolescência das leis, a questão de atualização. Então, hoje me parece muito mais racional dar a opção para o delegatário, se ele quiser manter isso de forma física, tá? Aqui especificamente não está se posicionando, se física ou digital, mas eu vejo que, por uma questão de lógica, seria perfeitamente possível, com base, por isso que é importante conhecer o Código de Normas, com base no inciso 4, que fala manter em arquivo, não está falando manter em arquivo físico. Então, hoje, nós poderíamos fazer uma interpretação um pouco mais elástica, desde que, logicamente, não haja vedação no Código de Normas. 5, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na privada. Como é que isso aqui poderia acontecer de forma prática? Ou como seria a violação da dignificação da função exercida? Então, eu tenho o dever de dignificar a função exercida e não estou cumprindo com esse dever, né? Então, nós temos que verificar aqui que, pelo artigo 5º, nós temos o direcionamento desse inciso tanto para as atividades profissionais como na vida privada. Então, dignidade é um conceito que está relacionado ao respeito, à honra, né? Então, nós temos honra subjetiva, honra objetiva, tá? Então, quando nós falamos em honra objetiva, nós estamos falando em reputação, tá? Então, é preciso que o delegatário ele tenha uma postura. Então, elementos como não criar, isso é uma coisa que eu acho bem interessante, não criar despesas para o usuário que não sejam aquelas estritamente necessárias. Então, elementos como cobrar a taxa de urgência, quer dizer, são todos elementos que podem comprometer, né, a função exercida. Uma coisa importante, o respeito às normas, a uniformidade que as normas estabelecem. Aconteceu uma vez de eu começar a encontrar problemas aqui na minha. Por quê? Porque nós tínhamos comarcas vizinhas que estavam cobrando preços diferentes, por exemplo, em relação à habilitação do casamento. Então, você ia casar numa comarca um determinado valor, noutra outro. Pessoas saindo de uma comarca para casar em outra porque era mais barato. Então, são elementos que o delegatário ele tem que estar atento, né, à interpretação uniforme das normas que ele tem que obedecer, justamente para não criar situações complicadas. Às vezes, dentro de uma própria comarca, acontece de dois, por exemplo, tabelionatos de notas, isso é comum, para o mesmo serviço terem interpretações diferentes a respeito da tabela de emolumentos, o que gera valores diferenciados. Faz um determinado serviço num tabelionato e faz um outro exatamente igual e paga um valor diferente. Então, isso também pode, de uma forma ou de outra, comprometer essa dignidade da função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada. 6. Guardar sigilo aqui sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tem conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Esse aqui é o tipo de conceito que dispensa maiores aprofundamentos. Sigilo corresponde à vedação de você levar uma informação da qual você tem conhecimento em função da sua atividade para um campo externo a essa relação, tornar informações que são do conhecimento do tabelionato de notas. E isso, logicamente, não está associado à prerrogativa que o cidadão tem de obter certidão das coisas que ele dos atos praticados, tá? Então, é perfeitamente possível o acesso, o princípio da publicidade,
mas não de forma a levar informações privadas para um ambiente externo. Mais ainda, fixar em local visível, isso é muito cobrado, né, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumento em vigor. Tá? É comum, pelo menos no meu cartório, além de nós termos ela fixada no site do cartório, é possível baixar tanto a tabela de emolumentos quanto o código de normas. Eu estimulo os clientes a fazerem isso. Tá? Oitavo, observar os emolumentos fixados para a prática dos atos do seu ofício. Isso aqui é um elemento muito importante. Inclusive, em termos de fiscalização, nós podemos sofrer alguns reveses, tá, por conta de interpretações equivocadas. Eu vou dar um exemplo prático disso. Por exemplo, no tabelionato de notas, nós temos uma, pelo menos aqui no estado do Pará, tem, eu sei que outros estados também têm. Nós temos diferentes tipos de procuração. Então, nós temos, no tabelionato de notas, a procuração em causa própria, nós temos a procuração com conteúdo financeiro, a procuração sem conteúdo financeiro, e nós temos a procuração para fins previdenciários. Essa procuração para fins previdenciários, segundo o entendimento da Corregedoria do Estado do Pará, ela só permite a prática de um ato, que é o saque na conta benefício. Mas, inadvertidamente, o tabelião, ao invés de colocar saque, ele coloca abertura de conta bancária, emissão de cheque, ele coloca a obtenção de empréstimo, coloca uma série de direitos. O que ocorre? No momento da fiscalização, a fiscalização certamente vai entender que essa procuração aí não se enquadra nos ditames do Código de Normas no tocante à procuração previdenciária. Ela tem elementos ali que caracterizam ela como uma procuração com conteúdo financeiro. Resultado, você vai ter que refazer o ato, vai ter que fazer os repasses com base no ato correto, né, e vai tomar um prejuízo que não tem tamanho. Então, observar os emolumentos fixados para a prática dos atos de seu ofício é um dos pontos fundamentais. Está sempre olhando as notas, toda tabela de emolumento traz as notas interpretativas, que são elementos da prática. Tá? Dar recibo dos emolumentos percebidos. Isso aqui, às vezes, traz algumas dificuldades. Professor, vem uma empresa, né, ou se uma empresa for a um tabelionato e pedir uma nota fiscal, como é que fica a situação? Nós temos uma situação muito importante, é que nós temos uma atividade delegada, uma atividade pública, tá? Em que não há previsão da emissão de nota fiscal. Essa é a regra. Cartório não emite nota fiscal, emite recibo. Mas existe uma prática, no sentido de contornar, isso aqui é um elemento bem da prática mesmo. Os cartórios que recolhem o ISS sobre os atos praticados, eles podem perfeitamente, obterem por parte do município uma nota fiscal específica para um determinado ato específico. Tá? E esse documento fiscal relativo ao recolhimento do ISS de um ato específico pode ser fornecido para a parte no sentido de atender a uma necessidade de nota fiscal. Isso, na verdade, é um subterfúgio, mas não há obrigatoriedade do cartório fornecer nota fiscal, mas há obrigatoriedade de dar recibo dos emolumentos percebidos e também na modalidade cotada, ou seja, é preciso identificar no recibo cada elemento, cada repasse que é feito e qual o código que está sendo cobrado aquele emolumento. 10. Nós temos um problema sério em alguns estados, tá? Não são todos, por exemplo, em relação ao juiz de paz. Tá? Juiz de paz é uma função prevista no Código de Normas, tá? E que é uma função essencial dentro do processo de habilitação de casamento, depois de concluída a habilitação, quando nós temos, então, a etapa da celebração.
Então, a pergunta: todo casamento precisa do juiz de paz para ser celebrado? A gente sabe que não. Existem os casamentos que são religiosos com efeito civil. Então, a celebração, nesse caso, é feita pelo representante lá, pelo pastor, pelo padre, pelo líder eclesiástico. Então, até hoje, um colega me fez uma consulta, ligou para mim e ele estava indignado, porque algumas igrejas, sempre as igrejas que promovem casamentos comunitários, casamento comunitário aqui no estado do Pará, ele corresponde ao casamento realizado em lotes de 10 casamentos, e ele tem um custo, em termos de emolumento, pelo menos um terço do valor do casamento normal. Tá? Então, é muito comum que igrejas promovam casamentos comunitários. E sempre as igrejas promovem os casamentos comunitários, e esse, essa celebração do casamento comunitário é feita pelo pastor. Mas um pastor chegou lá e quer fazer uma celebração de um casamento comunitário pelo juiz de paz. E o titular estava indignado, ligou para mim saber como é que ele faria. Eu falei: olha, o que você tem que fazer é atender, tá? Porque não há obrigatoriedade nenhuma de quem está, né, fazendo o requerimento de um casamento comunitário em fazê-lo na modalidade religiosa com efeitos civis. É isso mesmo. Mas por que eu toquei nesse assunto? Nós estamos falando de emolumentos. É porque alguns estados, como é o caso do estado do Pará, têm o juiz de paz como uma atividade não remunerada. Antes de ser delegatário, eu fui oficial de justiça durante 8 anos. E durante esses 8 anos, pelo menos uns 3 anos e meio, eu fui juiz de paz da comarca onde eu era oficial de justiça também. Então, já celebrei vários casamentos. Hoje, como registrador civil de pessoas naturais, eu não celebro casamento. Quem celebra é o juiz de paz. Mas essa questão da remuneração do juiz de paz fica extremamente complicada. É uma atividade não remunerada, mas pergunte-se quem é que trabalha de graça. Então, em alguns casos, os próprios cartórios oferecem uma ajuda de custo, mas isso não pode ser legalmente repassado para o usuário, porque não há previsibilidade nem na tabela de emolumentos e nem no código de normas de qualquer tipo de remuneração. Tá? Então, é muito importante que tudo aquilo que vai ser cobrado seja dado através de recibo. 10. Observar os prazos legais fixados para a prática dos atos de seu ofício. Isso é muito importante, principalmente no tocante às certidões. Nós temos certidões e temos prazos para emissão de certidão, e a gente tem que observar os prazos, é um dever legal. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Isso é um outro elemento, né, que pode gerar uma solidariedade do titular por conta da não fiscalização e do não recolhimento dos impostos. 12. Facilitar por todos os meios o acesso à documentação existente às pessoas legalmente habilitadas. Essa situação, às vezes a gente passa alguns perrengues. Vocês querem ver uma coisa? Recentemente eu tive um problema, não se tornou um problema porque eu resolvi rapidamente. Mas é óbvio que um tabelião ele tem um substituto, ele tem uma equipe, e você não consegue, por mais que você queira, ter conhecimento de todos os fatos que ocorrem dentro da serventia. Ocorreu que, num determinado momento, chegou um ofício de autoridade policial do estado de São Paulo, de outro estado, pedindo uma certidão de inteiro teor para instruir um inquérito policial. Nós temos uma regra no nosso cartório, e obedecemos todas as normas, que não há previsibilidade para a emissão de certidão de inteiro teor na modalidade gratuita. Nós fornecemos, não criamos nenhum tipo de dificuldade para aquelas certidões que estão previstas na nossa tabela de emolumentos, ou no nosso código de normas, ou dentro das hipóteses de ressarcimento do nosso fundo de ressarcimento, e quando não há previsibilidade nenhuma ou não há determinação legal específica, nós simplesmente não atendemos. Pede judicialmente, mas nós não temos autorização para fornecer. Então, os meus funcionários eles são treinados a rejeitarem pedidos de gratuidade em certidão de inteiro teor, mas também são treinados a não criar qualquer dificuldade de pedidos que não venham, que venham dentro da legalidade. Ocorre que, inadvertidamente, uma escrevente resolveu
recusar a emissão dessa certidão, não prestou atenção que se tratava de uma solicitação policial, tá? E respondeu como se estivesse respondendo para qualquer pedido feito de uma certidão de interior. Resultado: o delegado, ao receber a resposta, entrou em contato com a corregedoria, que transformou isso num pedido de providências. Ah, uma coisa, dentro da atividade, você jamais, não vai nem pensar na possibilidade de querer colocar culpa em preposto. Ah, foi o. Ou no estagiário, né? Como muitas vezes. Não, a responsabilidade é sua. Então, dê o seu jeito de resolver. Chamei o escrevente de imediatamente. Você vai entrar em contato com esse delegado, você vai informar que houve um equívoco, você vai perguntar se ele quer na modalidade reprográfica, ou ele quer digitada, como ele quer que a gente mande, nós vamos de imediato fazer o atendimento ao que ele pediu. Posteriormente, com a resposta dele, com a confirmação de que ele recebeu, nós vamos responder o pedido de providência, informando que houve equívoco, o problema já foi solucionado. Então, essa situação, sabe, no sentido de facilitar por todos os meios o acesso à documentação, é interessante que quando a situação chegou, foi trazida ao meu conhecimento, né, o escrevente, olha, aconteceu isso. A primeira pergunta que eu fiz para o escrevente é se aquela interpretação ela tinha sido minha, se tinha sido uma resposta a uma pergunta que o escrevente tinha feito para mim. Né? Aí, imediatamente, o escrevente disse não. Eu, de forma desatenta, fiz a resposta. Então, eu estou relatando uma coisa da nossa prática, de como nós temos que lidar com esse tipo de situação e não criar dificuldade de acesso à documentação a pessoas legalmente habilitadas. Ter um bom conhecimento de LGPD, né, e facilitar. Não nos tornarmos aqueles delegatários que dificultam tudo, criam dificuldade para tudo, porque isso aí pode ter reflexos, inclusive, no nosso faturamento. Né? Se tudo a gente recusar, se tudo a gente negar, mesmo sem ter uma fundamentação sólida, isso prejudica o faturamento do cartório. 13. Encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida sistemática processual fixada pela legislação vigente. Aqui nós precisamos ter uma atenção. Uma coisa é o procedimento de dúvida, que tem lá na 6.015 e que é utilizado subsidiariamente para todas as áreas, registrais e inclusive notariais. Procedimento de dúvida é uma prerrogativa que é dada ao usuário, né, de fazer um questionamento do porquê o ato não está sendo praticado. Então, nós temos que criar uma motivação para isso. Se ele não se satisfizer, ele pode pedir ao delegatário que inicie o procedimento de dúvida. O delegatário não pode se recusar, né? E o juiz corregedor, aí nós precisaríamos estudar a sistemática. Essa é uma forma, né? Dúvidas levantadas pelos interessados. Mas ocorre que podem existir dúvidas levantadas pelo delegatário. E, nesse sentido, existem, pelo menos eu desconheço o Código de Normas que não apresentem essa prerrogativa de você fazer uma consulta direta ao seu corregedor. Como é que faz assim, como é que faz assado, e ele vai ter um posicionamento em relação a isso. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação recorrente, complicadinha, que acontece aqui no cartório e acontece com algumas variações, não só no meu cartório, mas em muitos, no RCPN. Lá o cidadão nasceu em 1960, e ele fez um registro. Né? Vamos colocar o nome de mulher aqui. Né? O nome da pessoa, da menina, da criança, Helena. Os pais querem que a grafia desse nome Helena, lá em 1960, de acordo com o nível tecnológico que existia lá, que esse Helena seja feito com letra E, sem H. Helena, um Helena ali. Beleza. Ocorre que no momento de fazer o assento, como ocorre isso aí? O cidadão, o escrevente na época, pega e lança no assento o Helena com H e emite uma certidão de nascimento de um Helena sem H. Ora, os pais olhando aquela certidão, está exatamente de acordo com o que eles informaram,
né? Helena sem H, e a Helena cresce bela e formosa, estuda, casa, tem filhos, e lá pelos seus 60 anos, a Helena precisa de uma segunda via. E quando ela vai ao cartório pegar a segunda via, o tabelião, então, agora, desculpa, o registrador agora de 2025, olha para o assento e vê que nós temos ali uma Helena com H e emite a certidão com H. A Helena com E, quando recebe aquela certidão, quer quebrar tudo. Como assim? Meu nome é esse, eu tenho toda a minha documentação em relação a isso. Então, agora que nós temos uma facilitação, né, uma flexibilidade, uma mitigação da imutabilidade do prenome, isso até se tornou mais fácil, mas isso é uma coisa relativamente recente. Antes, nós tínhamos uma dificuldade enorme. Como é que você vai fazer essa correção? Se o registro tem o H, você tem que emitir segundo o registro, você não pode adaptar a realidade que está ali. Então, nós temos dúvidas. Uma vez consultando o meu corregedor, antes dessa possibilidade de alteração de prenome, ele passou para a minha diretriz de que sempre que isso acontecesse era para ser mandado para o juiz decidir. Só que isso acaba, às vezes, em serventias. A minha serventia ela foi instalada, se não me falha a memória, em 1778. Então, vocês imaginem a quantidade de assentos que nós temos ali. Então, às vezes, essa demanda ela vem por descendentes, que estão fazendo processo de naturalização ou de obtenção de dupla cidadania. Então, um volume muito grande, né? Você ficar sempre consultando magistrados, às vezes as pessoas estão com pressa, estão com prazo, né? Então, será que seria possível criar, né, uma situação padrão para atendimento disso? Você pode, então, consultar o juízo, ao invés de ficar mandando uma por uma e cada uma ter uma decisão, você manda e pede um posicionamento que você vai adotar. Então, encaminhar ao juízo as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual, e inclui também as dúvidas do próprio tabelionário, do próprio registrador ou de titular de outra especialidade. 14. Observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente e admitir pagamento de emolumentos, das custas e das despesas por meio eletrônico, a critério do usuário, inclusive mediante parcelamento. Então, isso aqui, né, quem tem o cartório sabe que nós podemos ter uma máquina de cartão, né, podemos receber pagamento eletrônico através de Pix, né, lembrando que a única especialidade que permite o repasse das despesas para o usuário é o protesto. Tá? Então, as demais especialidades, não sei, não posso falar por todos os estados, no meu estado não é permitido o repasse dessas despesas. Tá? Então, eu posso parcelar emolumento? Posso parcelar emolumento, mas os juros quem vai pagar é o cliente. Tá? Então, vamos aqui para a questão 45, vamos ver como é que a gente pode fazer uma retenção mais consistente aí nos artigos que nós lemos. Vamos rapidinho para a gente ter um bom aproveitamento hoje. A primeira, 45. Em um município de pequeno porte, o registrador civil acumula também a função de oficial de registro de imóveis. Situação que chamou a atenção de um advogado que acreditava ser vedada a acumulação de serviços. Foi explicado que a lei proíbe, como a regra geral, a acumulação de especialidades previstas no artigo 5º, mas admite exceção em municípios que não comportem mais de um serviço. Não, essa não. Ah, aqui, eu acho que. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, vamos trabalhar, né? Então, o artigo 26, só um pouquinho, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Das incompatibilidades dos impedimentos, só rememorando um pouquinho para a gente poder responder as questões. O exercício da atividade notarial de registro é incompatível com a da advocacia ou da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego e função públicas, ainda que em comissão. A diplomação na hipótese de mandato eletivo e a posse dos demais casos implicará no afastamento da atividade. E o 26, que é o que está interessando para nós agora. Não são acumuláveis os serviços enumerados no artigo 5º, que lista as especialidades. Parágrafo único. Poderão, contudo, ser acumulados nos municípios que não comportarem, em razão do volume do serviço ou da receita, a instalação de mais de um desses serviços. Tá? E a 27, no serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente
qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins até terceiro grau. Aqui, então, a pergunta que está sendo feita refere-se ao 26. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. É sempre proibida a acumulação de serviços? Acabamos de ver que não. Em municípios onde não é viável financeiramente a manutenção de uma especialidade isolada, é possível acumulação. É permitida a acumulação apenas quando autorizada no CNJ? Não. É proibida a acumulação, salvo em municípios de baixo volume de serviço ou receita insuficiente. Muito bem. 26, que a gente acabou de ler, não são acumuláveis. Então, vamos entender uma coisa importante aqui que nós não podemos esquecer: é que a regra é a não cumulatividade. Tá? A não cumulatividade é a regra. Agora, nós temos a exceção. Em municípios que não comportarem, em razão do volume de serviço ou da receita, a instalação de mais de 46. Aqui, acompanhem comigo. Um oficial de registro de imóveis foi questionado sobre a possibilidade de lavrar a escritura em que ele próprio figura como adquirente. O oficial esclareceu que a lei o impede de praticar pessoalmente atos de interesse próprio de seu cônjuge ou de parentes até o terceiro grau, visando preservar a imparcialidade e a confiança do serviço. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. É permitido praticar ato em benefício de parente de terceiro grau? Não. É vedado até o terceiro grau. B. É vedado praticar ato em benefício próprio do cônjuge ou de parentes até o terceiro grau? Essa aqui está nos interessando. C. É permitido desde que haja autorização judicial? Não. É vedado apenas para atos de valor elevado? Não. A lei não trata desse impedimento? Trata. 27. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins até o terceiro grau. Vamos lá. 47. E, professor, Por favor. essa questão ali fala o registrador foi questionado sobre a lavratura de escritura. Ó, um oficial de registro de imóveis foi questionado sobre a possibilidade de lavrar escritura em que ele próprio figura como adquirente. Ou seja, eu sou registrador de. Ah, perfeito! Exato, não tem como, né? Não tem como. Muito bem É, quem observado. sabe é o tabelião, né? Exatamente. Nem tinha me tocado. Tá perfeito, Jéssica. Um tabelião. Muito bem. Um tabelião de notas foi questionado sobre a possibilidade de lavrar a escritura em que ele próprio figura como o notário, né? Muito bem. Está atenta, gostei de ver. O notário esclareceu que a lei impede de praticar pessoalmente atos de seu interesse. Perfeito. Vedado praticar ato em benefício próprio do cônjuge ou de parentes. E se fosse o registrador, nós estaríamos falando também do próprio registro, né? E não da lavratura. Então, no Daria para pôr ali na alternativa correta, vedado praticar pessoalmente, né? perfeitamente. Muito bem observado. Não é vedado a prática, né? É vedado praticar É, pessoalmente. poderia um substituto dele lavrar o ato, né? Perfeitamente. Se houvesse vedação, nem o substituto poderia. Muito bem observado. Obrigado, tá? 47. Vamos lá. Alguém poderia ler a 47 para a gente, para dar uma folguinha para a voz aqui? Eu posso. Por favor, Jamile. Um tabelião discutia com seus substitutos a importância da autonomia na condução dos trabalhos. Ele ressaltou que, além da independência no exercício das funções, a lei garante a percepção integral dos emolumentos pelos atos praticados na serventia, e que a perda da delegação só ocorre nas hipóteses expressamente previstas em lei. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. O tabelião só tem independência parcial.
sujeita à aprovação de todos os atos pelo juiz corregedor. O tabelião tem independência no exercício das atribuições, direito aos emolumentos integrais e só perde a delegação nos casos previstos em lei. A perda da delegação pode ocorrer por decisão administrativa sem previsão legal. Deve repassar parte dos emolumentos ao Estado. A lei não trata de independência funcional. Gabarito. Letra B. Fundamentação. Artigo 28. Os notários e os oficiais de registro gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Fonte: Lei nº 8935 de 1994. Por que que a D está errada? Pela letra da lei está errada, né, professor? Por quê? Porque a lei fala que o delegatário tem direito à integralidade dos emolumentos. Exatamente. E muito bem, Jamile, foi bem na raiz. E que, na verdade, o que é repassado para o Estado não são os emolumentos, são taxas incidentes sobre emolumentos. Então, uma vez cobrada a taxa, o resultado dessa cobrança não é mais emolumentos, né? São taxas. Mas eu achei bem importante a sua observação, né? Pela lei, nós estamos falando de emolumentos integrais. Então, dizer que tem que repassar parte dos emolumentos ao Estado está incorreto pela letra da lei. Mas nós teríamos também essa questão de distinguir o que é emolumento e o que é repasse incidente sobre emolumentos. Alguns não concordam com essa distinção. Ah, mas se você está fazendo repasse incidente sobre emolumentos, você está repassando emolumentos. E realmente não é uma tese tão fácil assim de ser desconstituída, mas existe previsão legal, né? Então essa parte relativa ao repasse passa a ser uma obrigação do delegatário, em que, em tese, segundo os defensores desse posicionamento, não teria o repasse de emolumentos, e sim, né, de percentuais legais. Tudo bem? Vamos Professor, para as infrações. sim, professor. Pode falar. O senhor acredita que aqui no Rio Grande do Sul tem um projeto de lei para colocar porcentagem sobre os emolumentos para serem repassados para o Tribunal de Justiça? É conforme a comarca, assim, conforme o grau ali da serventia. Quanto maior a renda, maior a porcentagem que é para ser repassada para Progressiva. o PJ. É. Mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é bem assim produtivo nessas normas, né? Assim, eu já acompanhei algumas, agora eu já não vou me lembrar, mas extremamente complicadas, assim, no sentido de criar normas e encargos aí para os delegatários. E existe, logicamente, essa movimentação no Brasil todo. Nós encontramos tribunais que têm esse posicionamento. E, logicamente, que os delegatários não ficam quietos, tem uma atuação da ANOREG, dos institutos aí, representativos, no sentido de estar sempre questionando o STF, CNJ, principalmente, para que não haja nenhum abuso nesse sentido. Tá? Nós temos situações assim bem complicadas, mas agora, interessante, tá? Essa referência. E nós já tivemos nossos perrengues também. Nós estamos num perrengue danado aqui no Pará, mas graças a Deus que é em relação ao repasse para a Defensoria Pública. Eu, inclusive, dentro da minha tese de doutorado, eu faço um questionamento muito interessante em relação a isso. Que eu costumo brincar assim que no sentido de fortalecer a Defensoria Pública, que todos nós somos solidários ao fortalecimento da Defensoria Pública, que houvesse um desconto sobre o salário dos defensores, né? Que eles pudessem, então, fazer essa doação do próprio salário para melhorar a atividade. Mas não, eles querem fazer sobre os emolumentos do serviço extrajudicial. E nós temos, graças ao esforço da NOREG, graças ao esforço
da nossa presidente aqui, que é muito laboriosa, atuante, tanto em nível nacional como estadual, que é a doutora Moema Locatelli. Eu faço parte dessa diretoria, sou diretor acadêmico da Noreg, e venho acompanhando essa luta, sabe? Eu, particularmente, acho complicado, né, esses repasses indiscriminados, mesmo que esses repasses, como ocorre em boa parte dos estados, eles não sejam cobrados em cima dos emolumentos. Isso é uma coisa importante para quem está querendo entender a dinâmica da classe. Nós temos, por exemplo, um emolumento sobre o qual vai incidir o repasse no valor de R$ 100. Suponhamos que esse repasse seja de 5%. Se essa cobrança for feita por dentro, é bem utilizada essa expressão, significa que o delegatário vai receber R$ 95 e vai entregar R$ 5 a título de repasse. Se esse repasse for cobrado por fora, significa que nós teremos os emolumentos integrais e esse valor obtido pelo cálculo do repasse, ele é aumentado no valor a ser cobrado do usuário. Alguns entendem que essa é uma solução satisfatória, porque não onera o serviço. Não onera o serviço diretamente, mas onera indiretamente, porque torna o serviço mais caro. Né? E quando o serviço é mais caro, isso afeta o usuário e indiretamente afeta o serviço. Então, nós precisamos entender isso. Agora, nós vamos avançar para as infrações disciplinares e das penalidades. Agora vem uma. Estamos avançando já para o final aí da lei. Temos agora Professor, alguns. Pode falar. é só uma dúvida, se alguém puder me tirar. É, os percentuais legais compreendem as taxas e os repasses? Ou os repasses também configuram taxas? Não, não, não. Foi muito importante essa pergunta, né? A taxa ela tem uma conceituação própria dentro do direito tributário. Então, nós temos uma Sim. situação de que os emolumentos são considerados taxa por força de uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, teve um Uhum. determinado momento em que foi questionado qual seria a natureza jurídica dos emolumentos. Então, nós temos aí uma situação em que a taxa, né, foi reconhecida pelo STF. Nós temos uma situação dentro dos repasses que são alguns fundos. Né? Então, por exemplo, assim, nós temos normalmente dois fundos que recebem os nomes mais variados aí em todos os estados. O primeiro fundo, normalmente, é o fundo judiciário. Então, em alguns estados aqui, como o estado do Pará, é o fundo de reaparelhamento judiciário, né? É o chamado FRJ. Tá? Então, nós podemos fazer uma discussão sobre a natureza jurídica do repasse a esse fundo, né, no sentido de verificar se ele configura uma taxa ou não. Se nós observarmos esse fundo e a justificativa para a instituição desse percentual de repasse como o exercício efetivo do poder de polícia, nós podemos ter a natureza jurídica desse repasse aí como sendo de taxa. Agora, por exemplo, nós temos o segundo repasse, que é uniforme em todos os estados, que é o repasse feito para fins de ressarcimento. Né? Aqui a gente chama de FRC, né? Que é o Fundo de Ressarcimento do Registro Civil. Tá? Então, esse fundo ele não tem uma característica de taxa, uma natureza jurídica de taxa. Por quê? Porque ele não é cobrado pelo exercício de poder de polícia. Tem mais uma hipótese de taxa que eu não estou me lembrando agora. Mas é o efetivo exercício do poder de polícia e a retribuição, né, a um serviço divisível, quantificável, coisas nesse sentido. Então, nós não podemos afirmar, Jamile, que todos os repasses têm natureza jurídica de taxa. E aqueles em que esse questionamento possa ser levantado, eu entendo ainda que precisaria de um posicionamento judicial, sabe, no sentido de definir essa natureza jurídica, tá? Pelo menos é o que eu estou podendo passar para você agora nesse momento.
Então, gente, das infrações disciplinares e das penalidades. Artigo 31. São infrações disciplinares e das penalidades. Aqui nós entramos numa seara delicada, importante, que nós precisamos conhecer. Aqui nós temos nos códigos de normas capítulos inteiros relacionados ao processo administrativo disciplinar. Aqui nós temos os princípios, as bases, né? Então, são infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro a penalidades previstas nesta lei. Então, esse ponto, essa reserva legal da 8935 fica bem caracterizada aqui no artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei. 1. A inobservância das prescrições legais ou normativas. Nós temos aqui a tipificação da infração disciplinar. 2. Conduta atentatória às instituições notariais e de registro. 3. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência. 4. A violação do sigilo profissional. 5. O descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Então, nós temos aqui, nesse inciso 5, tá, uma infração disciplinar remissiva, né, que faz referência à violação dos deveres. Tudo bem? Então, são infrações disciplinares que criam uma sujeição, né, os notários e registradores às penalidades previstas nesta lei. Agora aqui, essa aqui é muito exigida, principalmente em prova oral. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, as seguintes penas: repreensão é a primeira, multa, 3, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, essa aqui cai com muita frequência, e perda de delegação. Vamos entender uma coisa aqui. Às vezes é possível que o examinador queira nos confundir e traga para nós a pena de advertência. Então, a pena de advertência não é uma pena tipificada no artigo 32. Repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogáveis por mais 30, e perda de delegação. A perda de delegação é a pena máxima. Então, há sempre a necessidade, a jurisprudência sempre bate nessa tecla, de que haja uma modulação. Você não pode... por exemplo, algo que a gente precisa comentar. Nós sabemos que em alguns estados, algumas corregedorias têm uma atuação mais ativa sob o ponto de vista de só se comunicarem com as serventias com ameaça de PAD. Tudo é ameaça de PAD. E algumas, não satisfeitas em ameaçar com PAD, responde ao seu ofício sobre ameaça de PAD. Ainda ameaçam com a perda de delegação. O que nós precisamos observar caso ocorra essa hipótese, né, de perda de delegação por uma infração considerada leve, por né, uma infração que não tenha uma expressividade no sentido de violação brutal às normas da atividade. O atraso no envio de um... Será que o atraso na resposta a um ofício pode ensejar perda de delegação? Quer dizer, então nós precisamos de uma proporcionalidade das leis em relação à questão da perda da delegação. Aqui eu vejo a essência da importância de nós sempre termos uma postura independente, tanto em termos de conhecimento profundo da atividade, em termos da capacidade de se defender, eventualmente, de uma decisão desfavorável que não esteja totalmente de acordo com a legislação. Tá? Então, a gente tem que ter essa postura, conhecer e bater firme nos pontos que eventualmente nos prejudicam e não estejam de acordo com a legislação. As penas serão aplicadas. Olha só, a de repreensão no caso de falta leve, então o próprio legislador modula, né? A de multa em caso de reincidência
em falta leve, ou de infração que não figure falta mais grave, a de suspensão em caso de reiterado descumprimento dos deveres ou de falta grave. As penas impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. 35. A perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado um amplo direito de defesa. Então, nós sabemos que mesmo uma decisão num processo administrativo que implique em perda de delegação pode ser questionada judicialmente. Quando o caso configurar a perda de delegação, o juízo competente suspenderá o notário oficial de registro até a decisão final e designará interventor observando o disposto no artigo 36. Nós vamos aproveitar aqui para ilustrar uma coisa importante, não são todos que têm esse conhecimento prático, mas que existe um gênero que comporta algumas espécies. Que gênero é esse? É o gênero responsável pela delegação. Então, toda delegação ela tem que ter um responsável. Mas quais seriam as espécies de responsáveis que nós podemos ter na delegação? A primeira delas, e talvez a mais consistente, robusta e adequada à Constituição e às normas infraconstitucionais, diríamos assim, a forma plena de responsabilidade, né, do que é a titularidade através de concurso público. Esse é o titular do cartório. Mas nós sabemos que existem situações em que esse titular pode praticar atos que serão devidamente apurados no processo administrativo, tá? Que impliquem perda de delegação. Se isso ocorrer, surge então uma outra figura que se tornará responsável pela delegação e que não é titular aprovado em concurso público, que é a figura do interventor. É muito importante distinguir o interventor do interino, tá? Então, nós falamos em termos de responsáveis pelas serventias: o titular, o interino e o interventor. São três figuras jurídicas diferenciadas que têm o seu estatuto próprio, tá? Então, quando ocorre, professora, a designação do interventor? Quando ocorre a designação do interino? A questão é a seguinte: sempre que a serventia fique vaga, por qualquer razão, nós temos a necessidade da delegação de um interino. Em regra, a designação imediata do interino recai sobre o escrevente mais antigo, tá? Ocorre que nós temos disciplinamento do CNJ expresso de que esse interino, que é o escrevente mais antigo, ele não pode ficar responsável pela delegação por mais de 6 meses. Quando, então, um titular da mesma comarca ou de uma comarca vizinha, que tenha preferencialmente especialidades semelhantes à do cartório que ficou vago, então, esse titular será designado como um interino, tá? Então, aqui no caso, nós estamos falando que quando o titular pratica um caso. Então, nós temos que entender, assim, que perda de delegação não é um conceito que se aplica ao interventor, perda de delegação não é um conceito que se aplica ao interino, perda de delegação se aplica ao titular concursado, né, que recebeu outorga e que efetivamente está em exercício. Tudo bem? 36. Quando para apuração de faltas imputadas a notários e oficiais de registro for necessário o afastamento do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Nós já tínhamos falado nessa prorrogação aqui, ó. Suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, tá? Então nós temos essa possibilidade aqui, tá?
tá? Nós temos aqui um ponto bem importante, quando para apuração de faltas imputadas a notários ou oficiais de registro for necessário afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia. Outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Se o titular for absolvido, receberá ele o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor. Tudo bem? Vamos para 48. Alguém pode ler para a gente, por favor? Lê, professor. Por favor, Marli. Durante uma correção, a corregedoria verificou que um oficial de registro deixou de cumprir normas previstas para a prática de atos e cobrou emolumentos superiores ao valor legal. Foi esclarecido que tais condutas configuram infrações disciplinares, sujeitando o titular às penalidades da lei. O corregedor destacou que, além da cobrança indevida, a inobservância de prescrições legais e normativas e o descumprimento de deveres funcionais também são tipificados como infrações. À luz, à luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. A. Somente a cobrança indevida de emolumentos configura infração disciplinar. Não. B. A inobservância de prescrições legais, conduta tentatória, cobrança indevida, violação de sigilo e descumprimento de deveres constituem infrações disciplinares. Então, essa está correta. Apenas violação de sigilo profissional e consideração disciplinar? Também não. A cobrança excessiva de emolumentos é de omitir se houver urgência? Não. A lei não especifica quais são as infrações, especifica, né? Então, a Sim. fundamentação da B é o artigo 31 da Lei 8935. Artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nessa lei. 1. A inobservância das prescrições legais ou normativas. 2. A conduta atentatória às instituições notariais e de registro. 3. A cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência. 4. A violação do sigilo profissional. 5. O descumprimento de quaisquer dos deveres descritos no artigo 30. Muito bem. Então, obrigado, Marli. Então, aqui nós temos, não podemos esquecer, violação de sigilo profissional, cobrança indevida ou excessiva, conduta atentatória, inobservância de prescrições legais e o descumprimento dos deveres. Isso aqui, sempre que possível, é bom a gente dar uma revisadinha. 49, quem poderia ler para a gente? Em um processo administrativo disciplinar contra um tabelião, o juiz corregedor explicou que a legislação estabelece 4 penalidades possíveis, que variam de acordo com a gravidade da infração, mas sempre assegurando o direito de defesa. Uma dessas penalidades implica a perda definitiva da delegação, sendo aplicável em hipóteses específicas previstas em lei. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. Letra A. As penalidades aplicáveis são repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. Letra B. As penalidades aplicáveis são apenas multa e suspensão. Letra C. A única penalidade possível é a perda da delegação. Letra D. A suspensão pode ser aplicada por até 60 dias.
Letra E, não existe previsão legal de multa. Gabarito letra A, as penalidades aplicáveis são repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. A fundamentação, artigo 32, os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurados, assegurado amplo direito de defesa às seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30 e perda da delegação. Muito obrigado. Professor, Oi. tem um mnemônico que eu gravei para guardar essas infrações, que é peremussu. Eu sempre lembro dessa palavrinha, peremussu. Daí é o P, né, de perda da delegação, o R de repreensão, MU de multa e SU de suspensão. Sensacional, Jéssica. Eu sou fã dos mnemônicos, sabe? Peremussu. Legal, gostei também. Repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30 e perda de delegação. Fica a dica aí, tá, Jéssica? Muito obrigado, Jéssica, por compartilhar. Vamos lá. 50. Quem pode ler para a gente? Posso ler, professor? Por favor, Henrique. Em julgamento de um procedimento administrativo, o juízo competente aplicou a pena de multa a um registrador. O advogado do acusado argumentou que deveria ter sido aplicada primeiro a pena de repreensão. O magistrado esclareceu que a lei não obriga a seguir uma ordem fixa de penalidades, permitindo a aplicação direta da pena compatível com a gravidade da conduta. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. Letra A. As penalidades devem ser aplicadas em ordem fixa de gradação. Letra B. A lei autoriza a aplicação das penas independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Letra C. A multa só pode ser aplicada após suspensão. Letra D. A repreensão é obrigatória antes da multa. E letra E. A suspensão é obrigatória antes da perda da delegação. Gabarito, letra B. A fundamentação, artigo 34. As penas serão impostas pelo juízo competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Perfeitamente. Então, a gravidade do fato é que determina a pena a ser aplicada, e não a gradação, primeiro uma, depois outra. Bem, vamos ficar bem atentos a isso. Obrigado, Agora, Henrique. é muito Pode falar. sutil, né, professor? Assim, da repreensão para a multa é muito subjetivo, né, do juiz, porque é muito próximo, salvo engano, assim. Justamente, essa divisão ela é complicada mesmo, sabe? Então, o bom senso sempre prevalece, né? A argumentação, o contraditório, né? São elementos que colaboram muito nessa delimitação da pena a ser aplicada, Né? tá? Muito Muito bem, bem. Henrique, obrigado, tá? Vamos Vamos lá. para vamos para 51. Quem pode ler? Eu posso. Por favor, Jamile. Em um caso de suposta prática de falta grave, foi instaurado processo administrativo que poderia resultar na perda da delegação de um tabelião. O juiz competente determinou sua suspensão até a decisão final e nomeou interventor para responder pela serventia. A defesa questionou a legalidade da medida, mas foi esclarecido que a suspensão provisória é prevista na lei para casos em que a perda da delegação é possível. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. Letra A. A suspensão provisória só pode ser determinada após sentença judicial transitada em julgado. Letra B. Quando houver possibilidade de perda da delegação, o juiz competente pode suspender o titular e designar interventor até decisão final. Letra C. O interventor só pode ser designado com a concordância do titular afastado. Letra D. A suspensão provisória não é prevista na lei. Letra E. A suspensão provisória deve ser de no máximo 30 dias, sem prorrogação. Gabarito. Letra B. Fundamentação. Artigo 35. A perda da delegação dependerá.
2. De decisão decorrente de processo administrativo instaurado pelo juízo competente, assegurado um amplo direito de defesa. Parágrafo 1º. Quando o caso configurar a perda da delegação, o juiz competente suspenderá o notário ou oficial de registro, desculpa, até a decisão final e designará interventor, observando-se o disposto no artigo 36, fonte lei número 8935. Muito obrigado, Jamile. Vamos à próxima. Quem pode ler a 52 para a gente? Eu posso. Por Eu favor, posso. Eli, faz essa gentileza. Durante investigação administrativa, constatou-se que o afastamento do titular da serventia seria necessário para a apuração das faltas imputadas. O juiz determinou a suspensão preventiva por 90 dias, prorrogável por mais 30, nomeando interventor para responder pela. Acho que meu celular vai descarregar, professor. Pelo serviço. Tudo bem. Pelos, já que o substituto também estava sendo investigado. Foi informado ainda que metade da renda líquida da serventia seria destinada ao titular e a outra metade depositada em conta especial até o desfecho do processo. Você consegue ler as alternativas para a gente? Opa, acho que já deu problema ali. A luz. Vocês Pode ler, Henrique, para nós? posso ler? Sim. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. Letra A. A suspensão preventiva pode ter prazo máximo de 60 dias. Letra B. O interventor só é nomeado em caso de renúncia do titular. Letra C. Na suspensão preventiva, metade da renda vai para o titular e metade para a conta específica. Letra D. O titular afastado não tem direito a nenhuma remuneração. E letra E. O interventor recebe toda a renda desde o início da suspensão. Letra C. E fundamentação do artigo 36, que diz: quando, para apuração de faltas imputadas a notários ou a oficiais de registro, for necessário o afastamento do titular do serviço, poderá ele ser suspenso preventivamente pelo prazo de 90 dias, prorrogável por mais 30 dias. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput, o juízo competente designará interventor para responder pela serventia quando o substituto também for acusado das faltas ou quando a medida se revelar conveniente para os serviços. Parágrafo 2º. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia, outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Muito Lei bem, Henrique. 8935. Muito obrigado. Alguém pode ler a É, 53? Pode professor, falar. Diga. eu posso fazer uma observação? É da outra questão aqui, eu não sei se é relevante, mas é porque o artigo 35 e o parágrafo primeiro, sempre quando eu leio, né, essa passagem, eu entendo que o juízo, ele tem que suspender, porque ele fala, o juízo competente suspenderá. E eu já fiz uma questão assim, que não foi da FGV, né, que a FGV não costuma fazer questões assim, mas aí vem o artigo 36, a hipótese do artigo 36, parece mais que é uma faculdade do juiz. Não, mentira, é o contrário, né? O artigo 36, ele fala que é, isso é uma faculdade do juiz, no caput. Fala que ele poderá ser suspenso. Ou seja, quando for necessário, ele poderá ser suspenso. Mas no artigo 35, fala que ele será suspenso. 35, parágrafo 1º. Quando o caso configurar a perda da delegação, o juízo competente suspenderá o notário oficial de registro. Me parece, Isso. é como você falou, muito bem Aí você observou. pode voltar um pouco na questão para eu poder olhar se eu. Sim. É, o juiz competente pode suspender. Aí nisso que eu fiquei em dúvida, entendeu? Porque Uhum. aí a questão dá a entender que ele pode suspender. Mas aí é um caso que ele deveria suspender? Não, aqui eu entendo como você. Aqui diz que quando o caso configurar perda de delegação,
o juízo competente suspenderá o notário ou o registrador, né, oficial de registro, Uhum. até decisão e designará interventor, observando o disposto no artigo 36. Aqui, no artigo 36, nós falamos que quando a apuração de faltas imputadas a notários e registrador for necessário o afastamento titular. Aparentemente é uma contradição, né? É, aham, sim. Que aqui diz que é quando for necessário, afasta. Mas no 35, parágrafo 1º, diz que se configurar perda de delegação, tem que afastar. Realmente, eu Uhum, nunca tinha parado para observar isso. Tá? sim. É. Pode A falar, hein? redação não está ajudando muito, não, né? É, né? Porque aqui o que está dizendo? Agora é o seguinte: uma coisa que nós temos que observar aqui, que diz que quando o caso configura perda de delegação, o juiz competente suspenderá o notário oficial de registro até a decisão final e Uhum, designará a convenção, observando-se o disposto no artigo 36. Aqui existe uma referência remissiva ao artigo 36 que diz que a suspensão só vai ocorrer se for necessário. Eu achei bem importante, isso até é algo que a gente pode investigar um pouco mais depois. Mas eu quero fazer, já que a Jamile começou provocando, eu vou devolver uma outra provocação aqui, tá? Que eu quero que vocês observem uma coisa. Acompanhem comigo. Olha só. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Observem o artigo 36, no parágrafo 1º. Tem uma coisa aqui que me intriga. Porque é o seguinte: aqui no 35, parágrafo 1º, diz que quando, como a Jamile muito bem observou, quando configurar a perda de delegação, o juízo suspende o notário até a decisão e designa interventor. Mas aqui no 36, você observa que aparece uma nova figura, diz assim, ó, na hipótese do caput, ou seja, onde se tornou necessário o afastamento do titular por 90 dias, prorrogável por mais 30, na hipótese do caput, o juiz competente designará interventor para responder pela serventia. Até aqui está tudo bem. Mas e aqui, ó? Quando o substituto também for acusado das faltas. Então, se houver o afastamento e o substituto não for acusado das faltas também, esse substituto, ele vai assumir a interinidade ou ele será ele o designado interventor? Vocês concordam que há uma coisa estranha aí? Que eu antes estava dizendo que se houver afastamento, não é interventor. Mas aqui no parágrafo 1º está dizendo que se o substituto não for acusado das mesmas faltas do titular, eu não nomeei interventor. Mas para mim não fica claro se não se nomeará um interventor ou se o substituto será o interventor. Ou ele vai assumir uma interinidade, eu sei lá o que acontece. Para mim não ficou tão claro. O que vocês pensam a respeito disso? Nossa, professor, difícil, hein? Difícil, não. Eu achei complicadinho. A gente acha, se a gente começa a cavar, eu não tenho a resposta agora, tá? Mas eu acho importante a gente levantar as lebres aí para a gente ir atrás. Eu, toda hora que eu paro para estudar, eu saio catando essas observações que ficaram pendentes, e é isso que vai aprimorando nosso conhecimento, tá? É. Aqui tem uma outra situação, no parágrafo 2º, que eu também sempre reflito quando eu leio ela. Durante o período de afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida. Maravilhoso, ele está afastado e está recebendo a metade da renda líquida. A outra metade da renda líquida vai ser depositada em conta bancária especial com correção monetária. Mas e o interventor? Se durar 90 dias o afastamento, o interventor vai receber o quê? Ele vai receber um salário, porque essa renda líquida aí é porque já foi descontado tudo. Ele vai Mas ter um ele, prolabore. pois é, muito bem, Lana, muito bem observado. Mas eu lhe pergunto, então, com a designação do Agora, interventor, se ele tem que for ser designado. condenado, aí sim, se o tabelião for condenado,
Aí o interventor, essa grana que fica lá, essa metade que fica lá depositada em conta especial, aí vai pro interventor. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Lana. Pela linha de raciocínio que você desenvolveu, que eu acho perfeita, então, com a designação do interventor, é necessário estabelecer-se uma remuneração. E a gente Sim, pode entender que, caso haja condenação do titular, essa reversão desse valor depositado em favor do interventor será somada ao salário que ele já vinha recebendo também, correto? é o plus, é É o um plus. prêmio. É o plus. Agora, se houver absolvição, ele fica só com o que ele ganhou. Porque o que me chama a Isso, atenção é que ele não é isso. Volta para o funcionário tabelião. perfeito. Ele não é funcionário da serventia. Então, Não, com a designação do interventor, tem que ser estipulado uma remuneração, né? isso. Muito bem. Que não sairá do líquido, né? Primeiro desconta-se a remuneração do interventor e o tal do líquido ali é que vai metade para o titular, metade para a conta. Muito bem. Obrigado, Lana, Mas pela colaboração. quem que paga essa remuneração? A justiça ou o usuário do serviço? Não. Desculpa, você pode refazer a pergunta? Sai dos emolumentos. É quem que pagaria essa remuneração para o interventor? Sim. Dos A Lana respondeu. emolumentos. A Lana Dos respondeu. emolumentos. Que Sai seria do do, tabelião. sai do bruto, né? É, Sai do bruto. Muito bem. Quem pode ler a 53 para a gente? eu posso. Por favor. Durante uma fiscalização, um cidadão apresentou reclamação formal sobre a conduta de um escrevente, alegando inobservância de obrigação legal na lavratura de um ato notarial. O juiz corregedor explicou que a fiscalização dos atos notariais e de registro competente ao juízo competente ao juízo competente, podendo ocorrer a qualquer tempo ou mediante representação de qualquer interessado. Acrescentou que, se no curso dessa apuração forem encontrados indícios de crime de ação pública, o juiz deverá enviar ao Ministério Público cópias e documentos necessários para a eventual denúncia. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. A. A fiscalização judicial dos atos notariais e de registro ocorre apenas quando provocada pelo Ministério Público. B. A fiscalização pode ser realizada a qualquer tempo pelo juízo competente ou mediante representação de qualquer interessado. C. O juiz não pode remeter cópias ao Ministério Público antes do trânsito em julgado. D. Apenas o Tribunal de Justiça pode fiscalizar atos notariais e de registro. E. A fiscalização judicial limita-se aos atos de registro de imóveis. Só um instantinho, Liberais. Lana. Só um instantinho. Faltou aqui a gente fazer a inserção dos dispositivos relativos a essa questão. Ó, que, Lana, sem querer abusar da sua boa vontade, você poderia fazer a leitura para a gente desse capítulo 7 aqui? A o artigo capítulo da fiscalização pelo Poder Judiciário, artigo 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6 a 13, sexto a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. Parágrafo único. Quando em autos ou papéis de que conhecer, o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados
também critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso Mu- IBGE. Muito obrigado, Lana. Então, a Lana fez a leitura aqui do 35, que diz que durante uma fiscalização, o cidadão apresentou reclamação formal sobre a conduta de um inscrevente, alegando inobservância de obrigação legal na lavratura de um ato notarial. O juiz corregedor explicou que a fiscalização dos atos notariais de registro compete ao juízo competente, podendo ocorrer a qualquer tempo mediante representação de qualquer interessado. Acrescentou que, se no curso dessa apuração forem encontrados indícios de crime de ação pública, o juiz deverá enviar ao Ministério Público cópias e documentos necessários. Muito bem. Pode ler para nós, por favor, as alternativas, novamente, por favor, Lana? A. A fiscalização judicial dos atos notariais e de registro ocorre apenas quando provocada pelo Ministério Público. Não. B. A fiscalização pode ser realizada a qualquer tempo pelo juízo competente ou mediante representação de qualquer interessado. A correta, né? C. O juiz não pode remeter cópias ao Ministério Público antes do trânsito em julgado. D. Apenas o Tribunal de Justiça pode fiscalizar atos notariais e de registro. E. A fiscalização judicial limita-se aos atos de registro de imóveis. Gabarito B. Fundamentação. Artigo 37. A fiscalização judiciária nos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. Parágrafo único. Quando em autos ou papéis de que conhecer, o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Muito bem. Então, aqui, aquilo que a gente já leu lá anteriormente, vamos verificar 38 aqui. Quem poderia ler a 54 para a gente, por favor? Sulei. Oi, Marli, por Em uma favor. reunião administrativa, o juiz corregedor orientou sobre a importância de garantir que os serviços notariais de registro sejam prestados de forma rápida, eficiente e com qualidade satisfatória. Destacou que a lei permite ao juízo competente sugerir a elaboração de planos para melhorar a prestação dos serviços, considerando critérios populacionais e socioeconômicos publicados regularmente pelo IBGE, visando adequar a estrutura das serventias à realidade local. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. A. O juiz competente deve apenas fiscalizar sem poder propor melhorias. B, que é a correta, né? O juízo competente pode sugerir planos para melhorar os serviços, considerando critérios populacionais e socioeconômicos divulgados pelo IBGE. 6. As sugestões do juízo competente são obrigatórias para o Poder Executivo. D. O IBGE elabora diretamente os planos de melhoria dos serviços e a lei não prevê a consideração de critérios populacionais e socioeconômicos na gestão das serventias. A fundamentação é o artigo 38 da Lei 8935. O juiz competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos, publicado regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito obrigado.
Muito obrigado, tá, Maria? Alguém pode ler para nós a 55? Eu posso. Por favor, Jamile. Em uma comarca, o juízo competente instaurou fiscalização de ofício após constatar, por meio de procedimento anterior, falhas na observância das normas de registro civil. O tabelião questionou se essa fiscalização não dependeria de provocação. O corregedor respondeu que a lei permite ao juiz agir independentemente de solicitação, sempre que entender necessário, ou ainda por provocação de qualquer interessado. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. Letra A. A fiscalização só pode ocorrer se houver representação formal de interessado. Letra B. O juiz pode fiscalizar de ofício ou mediante representação de qualquer interessado. Letra C. A fiscalização depende de autorização do Ministério Público. Letra D. A lei exige sempre prévia intimação do titular para iniciar a fiscalização. Letra E. Apenas o CNJ pode iniciar a fiscalização sem provocação. Gabarito letra B. Fundamentação. Artigo 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro será exercida pelo juízo competente sempre que necessário, ou mediante representação de qualquer interessado, quando da inobservância de obrigação legal por parte de notário ou de oficial de registro, ou de seus prepostos. Fonte: Lei 8.935 de 94. Muito obrigado, Jamile. Quem pode ler a 56 para nós? Posso ler outra vez, professor? Por favor, Henrique. Ao analisar documentos durante uma correição, o juiz verificou indícios de crime de ação pública praticado por um escrevente no exercício da função. O magistrado explicou que, nesses casos, a lei obriga o encaminhamento ao Ministério Público de cópias e documentos necessários para subsidiar eventual denúncia, independentemente da existência de processo administrativo disciplinar. À luz das normas aplicáveis, assinale a alternativa correta. Letra A. O envio ao Ministério Público só é obrigatório após a conclusão do processo administrativo. Letra B. Havendo indícios de crime de ação pública, o juiz deve encaminhar cópias e documentos ao Ministério Público. Letra C. A remessa ao Ministério Público é facultativa. Letra D. Somente o Corregedor-Geral de Justiça pode encaminhar documentos ao Ministério Público. Letra E. A comunicação ao Ministério Público deve ser feita apenas se o acusado for o titular. Gabarito já marcado aí, letra B, de bola. Fundamentação, artigo 37, parágrafo único. Quando em autos ou papéis de que de conhecer, o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os fundamentos necessários e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Muito obrigado, Henrique. Tá bem, tem demanda É. grandes. Vamos a 57. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler. Por Ah, favor, Ana. O juízo competente recebeu relatório com dados do IBGE apontando aumento populacional expressivo em determinada região, o que justificaria a ampliação da estrutura dos serviços notariais. A lei prevê que, nessas situações, o juiz pode sugerir medidas à autoridade competente para aprimorar a prestação do serviço, considerando não apenas aspectos populacionais, mas também fatores socioeconômicos. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. A. O juízo competente não tem atribuição para propor ajustes estruturais. B. O juízo competente pode sugerir medidas de melhoria baseadas em critérios populacionais e socioeconômicos publicados pelo IBGE. C. Somente o Poder Executivo pode utilizar dados do IBGE para planejamento dos serviços. D. Os critérios populacionais não influenciam na organização das serventias. E. A lei não prevê o uso de dados estatísticos para melhoria dos serviços notariais. Gabarito letra B. A fundamentação. O artigo 38. O juízo competente zelará
para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços. Observados também critérios populacionais e socioeconômicos, publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Muito obrigado, Ana. Vamos então aqui já para a nossa etapa final. Que coisa boa, né? Avançamos bastante. Extinção da delegação, esse é um ponto muito importante, porque ele está associado à terminologia que nós estamos sempre ouvindo aí, que é a vacância, né? Então, da extinção da delegação. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia, perda, nos termos do artigo 35. Sexto, seis, né? Descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9534. Gente, prestem muita atenção. Isso aqui é uma sombra que paira sobre os titulares, que é justamente os critérios de verificação de cabimento ou não de gratuidade. Se houver descumprimento nesse sentido, isso pode gerar a extinção da delegação. Tá? Parágrafo 1º. Dar-se-á aposentadoria facultativa ou por invalidez nos termos da legislação previdenciária federal. Tá? Parágrafo 2º. Extinta a delegação a notário ou oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Então, vamos para 58. Alguém poderia ler para nós a 58, por favor? Posso ler? Por favor. Durante um curso de formação, discutiu-se que a delegação de notário ou registrador não é vitalícia e pode ser extinta por diversas causas, algumas de natureza voluntária e outras decorrentes de sanção. Um dos participantes perguntou quais são, de forma literal, as hipóteses previstas na lei que acarretam a extinção da delegação, incluindo causas ligadas a descumprimento de obrigações legais específicas. À luz das normas aplicáveis, assinale a afirmativa correta. A delegação só pode ser extinta por morte ou renúncia. B. A delegação pode ser extinta por morte, aposentadoria facultativa, invalidez, renúncia, perda, nos termos do artigo 35 e descumprimento da gratuidade prevista na Lei 9.534/97. E C, a delegação é extinta apenas por decisão judicial transitada em julgado. D, a invalidez não está prevista como causa de extinção. E E, o descumprimento de gratuidade não acarreta a extinção da delegação. O gabarito correto é a letra B. Extinguir-se a delegação, a notário ou oficial de registro por 1. Morte. 2. Aposentadoria facultativa. 3. Invalidez. 4. Renúncia. 5. Perda nos termos do artigo 35. 6º, descumprimento comprovado da gratuidade estabelecida na Lei 9.534, de 10 de dezembro de 1997. Fonte, Lei 8.935/94. Muito bem, conseguimos chegar então na questão de número 58. Muito provavelmente no nosso próximo encontro de 8935, nós já teremos eliminado essa lei, o que é excelente, porque nós vamos poder passar para as próximas. Gente, para mim, pessoalmente, tem sido assim uma experiência
incomparável, tá? Essa experiência de estar aqui com esse compromisso de horas líquidas, né, com essa produtividade em termos de questões, nunca vai representar para mim surpresa alguém que diga assim: ah, professor, mas esse seu método aí, ele é muito lento, eu prefiro estudar de uma maneira assim que é mais produtiva, mais rápida. Eu nunca achei que o método que eu adoto fosse o melhor. Não, não. Mas seguramente ele é o melhor para mim. Por quê? Porque estudar é algo que depende essencialmente de um compromisso com horas líquidas, ritmo, fluxo, que são coisas que não são necessariamente fáceis nós conseguimos quando nós estamos fora de ritmo, ficamos batendo cabeça, a coisa não anda. Então, para mim, tem sido, nós estamos inteirando aí 60 horas líquidas desde o dia primeiro, uma quantidade absurda de questões respondidas, e estamos só no começo desse projeto. Para mim, é motivo de muita honra contar com a aprovação, contar com a frequência de vocês nessas atividades e gostaria de poder contar sempre com vocês, tá? Desejando que vocês alcancem os resultados que estão buscando. Gente, por hoje é só. Vão preparando o espíritozinho, que semana que vem começa aí a jornada de 6 horas diárias. Lembrando que quem não pode acompanhar 6 horas diárias, professor, eu só posso acompanhar 1 hora. Ótimo. Entra, captura o que você precisa e segue adiante. Eu, particularmente, é isso que eu chamo de automotivação. Para que esse grupo exista e para que as atividades desse grupo façam sentido para mim, eu preciso de uma pessoa só, que sou eu, tá? Mas quando a gente consegue aproximar desse projeto outras pessoas, a caminhada fica mais leve, sabe? A troca de experiências acaba facilitando, estimulando, motivando a gente. Ficamos então por aqui, tá? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, ficou com alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pontuação. Eu preciso de mim, mas também preciso do senhor, viu, pessoal? Eu sozinho não consigo, não. E eu preciso de você, Henrique. Eu também sou danado, procrastinação, né? E aí vai. Chega à noite, a gente cansadão, querendo assistir uma TVzinha, e não, assim não É, funciona. Gente, obrigado aí, Henrique, abraço. pela companhia, um abraço forte a todos. Amanhã de Obrigado. manhã estamos aqui continuando com direito civil, tá bom? Valeu, Obrigada, boa Continuar? noite. Vai Tchau, abraço. gente. continuar? Que foi, Lana? Você vai continuar aí no Direito Civil? Sim, você deu uma olhadinha na programação que está lá no grupo? É uma, Não, é uma hoje publicação. eu estava muito atarefada. Ah, tá ótimo. Tem Mas uma, eu tem vou uma olhar aqui. publicaçãozinha azul lá no Tá. grupo. Quer ver? Deixa eu ver se ela tá fácil aqui, eu já te mostro. Não, não tá não. Tá, Lana? Mas é só entrar no grupo e ver a programaçãozinha. Tem a de os dois encontros de amanhã estão previstos lá. De manhã continua contratos, tá? A gente está terminando a parte geral para entrar especificamente nos contratos em espécie. E à noite nós vamos avançar com a 9492, tá bom? Abraço, Tô gente. olhando aqui. Ah, tá. Tá A gente ótimo. segue agora, né? Amanhã, Direito Civil, né? Isso? E fiquem bem, gente. Forte abraço.